Glória a Deus, engrandecido e exaltado seja o nome do Senhor. Mais uma vez a serva do Senhor entrando aqui com muita alegria no coração para trazer a palavra, segundo o coração de Deus ao coração dos meus irmãos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Santo, santo é o Senhor, digno de honra, de glória e de poder. Deus é fiel, Deus é soberano, meus irmãos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Deus seja louvado por esta hora, por nós estar aqui juntinho, na mesma fé, na mesma concordância, para receber a palavra. Vamos receber com alegria, Pai do Senhor Jesus. Entre com alegria, deixa o seu like, você que é inscrito, Deus abençoe sua vida, porque você confiou, teve fé aqui no projeto do Senhor, aqui, porque esse canal é do Senhor, a obra é dele. Muito obrigado pela confiança. Você que não se inscreveu ainda, se inscreva em nome do Senhor Jesus. Estou orando por todos em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. E o Senhor me enviou aqui para trazer a palavra, e eu já orei pela sua vida, já apresentei o canal, já convidei o Senhor como nosso convidado especial, já estou aqui preparado espiritualmente. Então o Senhor está no controle de tudo, e quando o Senhor está no controle de tudo, isso é uma confiança boa, porque está tudo certinho em nome do Senhor Jesus. Sabemos que estamos agradando o coração de Deus, porque a obra é dele, amém? Estamos só em obediência. Vamos orar ao Pai Nosso para começar? Pai Nosso que estais no céu, santificado seja o seu nome. Venha a nós, seja o seu reino. Seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, a glória e o poder para todos os séculos. Amém, amém e amém. Vamos aí para a palavra do Senhor. Glória a Deus, aleluia. E hoje nós vamos para 2 Crônicas, capítulo 17, versículo 12 até o 19. E o refrão da palavra vai falar assim: equipados para vencer a batalha. Olha aí, é por dia de hoje, meus irmãos. Equipado para vencer a batalha. Forte a palavra, hein? Todos os dias é forte, né, meus irmãos? Em nome de Jesus. Aí nós vamos pro Crônicas, 2 Crônicas, capítulo 2 Crônicas, capítulo 17, versículo 12 até o 19. Glória a Deus, aleluia, santo é o Senhor, honra e glória dado meu Senhor. Vamos aí, versículo 12. Cresceu, pois, Josafá e se engrandeceu extremamente e edificou fortalezas e cidades de munições em Judá. 13. E teve muitas obras na cidade de Judá, e gente de guerras e varões valentes em Jerusalém. 14. E este é o número dele, segundo as casas de seus pais em Judá. Eram chefes dos milhares, o chefe Adina, e com ele 300.000 varões valentes. 15. E após ele e o chefe Joana, e após ele o chefe Joana, e com ele 280.000. 16. Após ele Amazias, filho de Zicre, que voluntariamente se entregou ao Senhor, e com ele 200.000 varões valentes. 17. E de Benjamim, Eliada, varão valente, e com ele 200.000 armados de arco e de escudo. 18. E após ele Josabade, e com ele 180.000 armados para a guerra.
19. E estes estavam a serviço do rei, aforam os que o rei tinha posto na cidade forte por todo o Judá. Glória a Deus, aleluia. Os meus irmãos entenderam o refrão da palavra? Equipados para vencer a batalha. Agora vai vir a palavra. Glória a Deus, aleluia. A explicação. Amém? Aleluia. Como o exército de Deus que somos, precisamos equipar-nos para a batalha. A história registra vários exércitos equipados para enfrentar qualquer tipo de adversários. Josafá foi o rei que organizou o maior exército de homens valentes da história de Judá. Glória a Deus, aleluia. Aqui o Senhor está trazendo para conosco, para nós se preparar, meus irmãos. Aleluia, são guerras espirituais. Amém, glória a Deus. Vamos continuar para nós entender. Entenda o refrão da palavra: equipados para vencer a batalha. Amém? Essa é o que a palavra vai falar na palavra. Eram necessários 5 generais para comandar um continente de 1.160 soldados valentes e preparados para a guerra no reinado de Josafá. Segundo Crônicas, capítulo 17, versículo 19, que a serva leu. O general Adina, comandava 300.000 homens valentes. O general Joana comandava 280.000 homens. O general Amazias comandava 200.000 homens valentes. O general Eliada comandava 200.000 homens armados com arco e escudo. O general Josabade comandava 180.000 homens armados para a guerra, enquanto Josafá organizou o maior exército de Judá em continente de pessoas. Asa organizou o mais eficiente exército de escuderia. Exército de escuderia de Judá. Tinha Asa no seu exército 580.000 homens armados de escudo, lanças, paves e arcos. Segundo Crônicas, capítulo 14, versículo 8. Glória a Deus, aleluia, santo é o Senhor. Tinha Asa também 300.000 homens de Judá que carregavam pavês e lanças. Tinha Asa 280.000 homens de Benjamim que carregavam escudos e atiravam flechas com arco. Olha aí, o Senhor está mandando nós se preparar aqui em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia, santo é o Senhor. Eita glória! Coube a Josafá a organizar o maior exército da história de Judá. Todavia, o período de ouro,
de ouro, o apogeu militar do Reino Unidos, Israel e Judá. Ocorreu no dia de Davi, quando o contingente de soldados chegou a 1.600 homens. Aleluia, glória a Deus, santo é o Senhor. A palavra é forte hoje, hein, meus irmãos? Nos dias de Davi, havia em Israel 1.100 homens, soldados que manejavam a espada. Segundo Crônicas, capítulo 21, versículo 5. Nos dias de Davi, havia em Judá 470.000 soldados que manejavam a espada. 1 Crônicas, capítulo 21, versículo 5. Mas os 30.000 homens escolhidos. Samuel, capítulo 6, versículo 1. Fazendo o exército de Judá chegar a 500.000 homens. Aleluia, glória a Deus, forte, né, meus irmãos? Eita, glória! Em 1 Crônicas, capítulo 12, versículo 21 e versículo 21 e versículo 22, temos, meus irmãos, entendeu? Em 1 Crônicas, capítulo 12, versículo 21 e versículo 22, lemos: estes ajudaram Davi contra aquela tropa, porque todos eram heróis valentes e foram capitões no exército, porque naquele tempo, de dia em dia, tinha a Davi para ajudar, até que se fez um grande exército como exército de Deus. Aleluia, glória a Deus, forte, hein, meus irmãos? Eita glória! Portanto, o exército de Deus é forte e preparado para vencer todos os adversários. Assim, o cristão, sendo um soldado do exército de Deus, deve estar bem equipados e revestido de todas as armas espirituais para destruir as fortalezas do inimigo. Olha aí, nós precisamos, o Senhor está nos ensinando aqui como nos ficar equipado. Aí no passado eles tinham os exércitos de homem, e aqui o Senhor está falando para nós ficar equipada com o espírito. Meus irmãos, entendeu? Vou ler mais uma vez aqui. 1 Crônicas, capítulo 12, versículo 21 e versículo 22. Lemos: estes ajudaram Davi contra aquela tropa, porque todos eram heróis valentes e foram capitões do exército, no exército, porque naquele tempo, de dia em dia, tinha Davi para o ajudar, até que se fez um grande exército, como exército de Deus, Portanto, o exército de Deus é forte e preparado para vencer todos os adversários. Assim, o cristão, sendo um soldado do exército de Deus, deve estar bem equipado e revestido de todas as armaduras espirituais para destruir as fortalezas do inimigo. Segundo Crônicas, capítulo 6, versículo 7. Forte, né, meus irmãos? Aqui o Senhor está nos ensinando como que nós temos que se preparar. No passado, eles formavam o exército. Aqui o Senhor está falando para nós para nós se proteger com as armas espirituais. Temos que estar em comunhão com Deus, em contato com Deus, e Ele é a nossa arma, que nos enche, que nos prepara, que nos
ajuda e que nos dá fortaleza, força, coragem, nos capacita, nos coloca o capacete da proteção, em nome do Senhor Jesus, e juntos somos mais fortes aqui na oração. Essa é a fórmula, em nome de Jesus, amém? Vamos para a conclusão da palavra. Para vencer o exército inimigo, é preciso estar equipado com as armas adequadas para a batalha. Nos fazemos parte do exército de Deus na terra, e as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para destruição das fortalezas, destruindo conselhos e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. Forte, né, meus irmãos? Entendeu agora? Vou ler mais uma vez a conclusão, que esse aqui é tudo que foi falado na palavra em nome do Senhor Jesus. Para vencer o exército inimigo, é preciso estar equipado com as armas adequadas para a batalha. Nos fazemos parte do exército de Deus na terra, e as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, destruidor, conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. Segundo Crônicas, capítulo 10, versículo 4. Até aqui. Essa palavra hoje foi para nós aprender a se proteger nas batalhas. O Senhor está explicando aqui que Josafá e Davi, ele tinha os exércitos, eles formavam os exércitos de soldados para a batalha. E Deus quer que nós se prepare espiritualmente para a batalha. Porque quando nós estamos preparados espiritualmente, nós venceremos. Porque estamos fortes, estamos com o capacete da proteção, que é a oração, que é a comunhão com Deus, que é estar firmado na palavra, buscando para nós se fortalecer. Essa é a nossa força, essa é a nossa fortaleza. Glória a Deus, aleluia. Meus irmãos, entendeu? No começo foi mais difícil de entender, né, meus irmãos? Por que ela está trazendo essa palavra aí? Mas a palavra tem um significado. O significado é no final. Glória a Deus, aleluia. Que as nossas armaduras é as armaduras de Deus. Nós temos que estar firmado e nós temos que estar equipado com as armaduras de Deus para nós vencer o inimigo. Glória a Deus. Toda honra e toda glória dá ao meu Senhor. Meus irmãos, entendeu? Glória a Deus, aleluia. Se você não entendeu, assista o vídeo mais uma vez, que você vai entender em nome do Senhor Jesus. Peça sabedoria para o Senhor. E em cima desta palavra eu faço um convite aos meus irmãos que ainda não confessou Jesus como seu único suficiente Salvador. Você quer confessar? Se você quiser, você vai ali no cantinho e você fala para o Senhor: eis-me aqui, Senhor, humildemente todo o meu coração, te peço perdão dos meus erros, das minhas falhas, dos meus pecados, e eu confesso o Senhor como meu único suficiente Salvador. O Senhor vai fazer festa no céu, porque o Filho reconheceu o Abba Pai. Glória a Deus, aleluia. Reconheceu o seu Salvador Jesus, que ele que jogou aquele sangue na cruz por amor a nós ainda pecador. E agora que você está confessando ele como o seu único suficiente Salvador, ele vai tirar esse fardo pesado e vai te dar o dele que é leve. Ele vai cuidar de você e da sua parentela em nome do Senhor Jesus. Fica firme, em nome de Jesus. Confesse ele com a sua boca. É muito facinho. O coração quebrantado, com muito amor e muito carinho. Amém? Como quando um filho vem para o braço do Abba Pai. Como um filho vem para o braço do Pai pedindo carinho, proteção e estando em comunhão com ele em nome de Jesus. E você que saiu, volte em nome do Senhor Jesus. Volte, ele está chamando, ele está nas portas batendo aí já. Ele já está nas portas batendo. Você não crê? Creia.
Olha para o mundo que está acontecendo aí. Jesus está voltando, as escrituras estão se cumprindo. Só não entende aquele que não lê a Bíblia. Mas aquele que lê a Bíblia e conhece a palavra, já entendeu tudo. Em nome de Jesus. Então, venha para a palavra de Deus, para você não ficar enganado na face da terra. Quando Jesus voltar, você não vai fazer que nem as 10 virgens. Os 5 entrou e 5 ficou. Aí fica bem difícil. Aí vai passar pela tribulação. Deus, ele vai buscar aqueles que confessou ele como seu único suficiente Salvador. Aqueles que não confessar Jesus como seu único suficiente Salvador, vai chegar naquele dia na porta e Deus vai falar: eu não te conheço, porque você não reconheceu. Você tem que reconhecer, você tem que confessar. Pastora, mas eu sou batizada, eu sou católico, eu também fui. Mas nós crescemos e nós pecamos muitas vezes contra Deus. Fizemos coisas que não foi agradável ao coração de Deus. Então nós temos que chegar para Ele e pedir perdão. Quem jorrou o sangue na cruz por você? Quem te gerou na barriga da sua mãe? Por que você está vivo até hoje? Não é o ar que nós respiramos? Não é o Senhor que dá? Se o Senhor tirar nossa respiração, nós morremos. Quem gerou nós na barriga da nossa mãe foi Deus. Quem jorrou aquele sangue na cruz para salvar todos nós foi Jesus. Então nós temos que confessar Ele como nosso único suficiente Salvador. A palavra é para mim, para você, para católico, para espírita, para outras religiões. A palavra veio para todos, porque a palavra liberta, cura, sara. Aleluia! Toda honra e toda glória dada ao meu Senhor. Vamos terminar com o Pai Nosso? Pai Nosso que estais no céu, santificado seja o seu nome. Venha a nós, seja o seu reino. Seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, a glória e o poder para todos os séculos. Amém, amém, amém. Quando você começar a ouvir essa palavra, você pode até não entender, mas no final você vai entender. Amém? Para tudo tem um propósito. Deus abençoe. Fica na paz do Senhor Jesus.